Direto da redação de volta, vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa que está ligado aqui com a gente na TV Claré. Bom, vamos começar falando então de basquete, de Campeonato Paulista. Depois de perder aí para o Santos na quinta-feira, o Rio Claro Basquete se reabilitou no final de semana. Isso mesmo, Poliana. O time jogou no ginásio Felipe Caran no sábado à noite e venceu o América de São José do Rio Preto por 86-72. O primeiro quarto foi bem equilibrado, mas no segundo o Rio Claro conseguiu abrir vantagem de 7 pontos sobre o adversário. O problema é que na volta do intervalo o jogo foi muito igual e Rio Claro só foi conseguir impor o seu ritmo no último quarto, quando fechou com 14 pontos de vantagem. Eric Tatu foi o cestinha da partida com 27 pontos para a equipe do Rio Claro Basquete, que volta a jogar na quinta-feira à noite contra o Osasco na Grande São Paulo. E como é que fica a situação da equipe de Rio Claro? Bom, o time está com 16 pontos, é um a menos do que Santos. Santos lidera, o Internacional de Santos é o líder do campeonato com 17 pontos, mas o Rio Claro Basquete ainda está com um jogo a menos que o time da Baixada. Então o Rio Claro tem mais 3 jogos por fazer. Cada um desses jogos, Poliana, vai ser decisivo para o time do Marcelo Tamião, principalmente um jogo que o Rio Claro tem em casa contra a Assis, que é um concorrente direto por essa vaga. O time de Assis também está ali na segunda colocação, o Rio Claro está em terceiro, mas se o Rio Claro vencer os 3 jogos, ele termina, só depende dele, ele termina em primeiro lugar e garante a vaga para a fase principal. Lembrando que é só o primeiro colocado que vai para a fase principal do Campeonato Paulista. Bom, esse, já tem data e local de divulgação? Vou te colocar na sinuca de bico aqui. Nos próximos jogos do basquete, então, Rafael? O próximo é na quinta-feira contra a equipe do Osasco, lá em Osasco. Depois joga contra a Assis em casa, provavelmente aí no final de semana. Então a torcida precisa comparecer mais uma vez. Bom, falando um pouquinho de futebol agora, do Brasileirão, teve rodada, né? Teve rodada, Poliana. Foi o Campeonato Brasileiro que ontem terminou essa etapa pré-copa do Brasileirão. Foi a 9ª rodada e, olha, os times paulistas aí, o Santos e o São Paulo venceram, mas o Corinthians e o Palmeiras tropeçaram. Por sinal, o seu Corinthians ainda não venceu jogando lá no Itaquerão. Vamos ver o resultado, então. Vamos dar uma olhada. Resultados do Brasileirão, 9ª rodada. O Coritiba venceu o Goiás por 3-0. O São Paulo bateu o Atlético Mineiro 2-1. Vitória e Sport. O Sport bateu Vitória por 1-0. Grêmio e Palmeiras ficaram no 0-0. A Chapecoense bateu o Bahia 2-1. O Cruzeiro fez 3-0 no Flamengo, hein? O Fluminense empatou com o Internacional em 1-1. Santos bateu o Criciúma por 2-0. Figueirense perdeu para o Atlético Paranaense por 3-1. E o Corinthians ficou no empate com o Botafogo em 1-1. Tá encantado esse Taqueirão, né, Rafael? Tá encantado. Vamos tomara que a seleção pelo menos vença lá, né? Por favor, por favor. É o palco da abertura da Copa do Mundo, parece que ainda com alguns problemas, mas tomara que a seleção brasileira consiga desencantar. Mas da seleção a gente fala daqui a pouquinho, né, Poliana? Então a gente vê agora a classificação do campeonato, que tem time grande aí que tá lá embaixo. Vamos dar uma olhada. Na classificação, Cruzeiro líder, com 19 pontos ganhos. O Fluminense tem 16, Corinthians também 16, São Paulo também 16. O Internacional, quinto colocado, com 16 pontos. Aí vem o Grêmio com 15, Goiás também 15. Atlético Mineiro é o 8º com 14 pontos. O Santos também tem 14 na 9ª colocação. O Palmeiras é o 10º com 13 pontos ganhos. O Atlético Paranaense também tem 13. Depois o Sport Recife com 11, Criciúma também 11. Botafogo 9 pontos, Bahia 8 pontos, Chapecoense também 8 pontos. Os 4 últimos, Coritiba 7 pontos ganhos, Vitória também 7, Flamengo 7 pontos e o Figueirense segurando a lanterna com apenas 4 pontos ganhos. Que triste essa tabela, não, Rafael? É uma campanha vexatória da equipe do Flamengo, que vai ter muito trabalho para se recuperar. Vamos ver se essa pausa para a Copa do Mundo vai fazer bem para o Flamengo.
Lembrando que esse ano o campeonato está melhor para os times paulistas, os 4 estão ali na primeira página, pelo menos. Né? Pelo menos até agora, né? Bom, Paulo Roberto, que esteve aqui nas suas férias, disse que as equipes não poderiam, né? Não dá mais tempo esperar essa pausa para depois da Copa, porque aí poderia ser tarde demais. Depois da Copa, depois da Copa eles já vão falar, no próximo turno a gente mexe, né? Então... Pois é. Bom, vamos falar então da seleção brasileira. Bom, a partir de hoje, então, todo dia é dia do De Olho no Hexa, né, Rafael? Já estamos no mês da Copa, né, Poliana? Pois então, tá batendo aí. Todo dia tem muitas informações aí. A seleção brasileira, por sinal, que já está também lá na cidade de Goiânia, onde vai enfrentar amanhã o time do Panamá, a seleção do Panamá, neste primeiro amistoso para a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo. Tem um amanhã, depois tem outro na sexta-feira também. A gente tem imagens da seleção brasileira viajando lá para Goiânia, onde vai enfrentar no estádio Serra Dourada a equipe do Panamá. O time viajou ontem à noite lá para a cidade de Goiânia, o time pegou o avião no Rio de Janeiro e foi até a capital de Goiás. Então aí você vê as imagens dos jogadores entrando no avião que os levou até Goiânia. O jogo vai ser no Serra Dourada. Agora, alguns jogadores ficaram em Teresópolis, viu, Poliana? O time viajou desfalcado do Thiago Silva, do Paulinho e também do Fernandinho, que seguem fazendo trabalhos físicos lá na Granja Comari. Eles então nem viajaram. O Paulinho sentiu dores no tornozelo após uma dividida com o Bernard no treinamento de sábado, mas continuou em campo. Apenas ontem é que ele surpreendeu a todos ao não aparecer no campo de treinamento. O Thiago ele já vinha sendo poupado e vai ser substituído pelo Dante. Então o Fernandinho era reserva, então não vai ter aí tanto problema, né? Mas tomara que não sejam contusões muito sérias aí para o Filipão. Muito bem, tem seleção que está com desfalque sério. Tem, o México, por exemplo, olha, o meia Luiz Montes já foi cortado, fez um amistoso contra o Equador, o México lá nos Estados Unidos, no Texas, e numa entrada mais dura, o Luiz Montes acabou levando a pior, ele fraturou a tíbia e acabou sendo cortado, já foi para Guadalajara, onde ele vai ser operado, está fora da Copa do Mundo. O técnico do México já convocou o zagueiro Javier Aquino do Villarreal, que está fazendo uma turnê na África, na Ásia, e por isso não vai se apresentar nesses dias, apenas mais para o final da semana. Cristiano Ronaldo também é dúvida. Também é dúvida, e o Monte Olivo da Itália também é outro jogador que preocupa bastante. Bom, não temos mais tempo, Rafael, muito obrigada. Amanhã a gente fala mais de Copa do Mundo, mais sobre esporte. Até amanhã. Direto da redação volta amanhã, então uma boa tarde para você.